eu decidi hoje compartilhar com vocês um lugar e um momento da minha existência. Eu sei que o que eu vou compartilhar com vocês nem sempre é bem-vindo, mas o fim é didático. O objetivo é mostrar a importância do cristianismo, a importância da fé, a importância de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo me ajudou e tem me ajudado na minha existência. Nós aqui no Brasil passamos por momentos difíceis, sobretudo agora, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós estamos passando por momentos difíceis. O que às vezes a gente não quer acreditar que em muitos lugares, há muito tempo, há muitos séculos, existem lugares, existem momentos, circunstâncias que irmãos nossos vêm passando por momentos difíceis, convivendo com lugares, com momentos que nós não gostamos de vivenciar. Talvez por isso nós não percebamos a importância de Jesus Cristo, porque a fé, ela nos ajuda nos momentos mais difíceis da nossa vida. O conforto, o lazer é importante, mas o fato é que nós, principalmente aqui no Brasil, nós não temos aprendido a conviver bem com o prazer, com o conforto, e quase sempre perdemos a oportunidade bendita de tirar desta nossa encarnação o melhor proveito. Nós não gostamos de conviver com certas ideias, com certos pensamentos, mas é importante a gente ter a coragem de olhar para nós mesmos e encarar aquilo que precisa ser encarado. Então é de coração que eu estou compartilhando isso com vocês. Meus irmãos, neste mesmo lugar aqui, só que noutra época, eu passei assim um momento muito difícil na minha vida. Um momento que quase todos já passaram, mas no meu caso com 13 para 14 anos de idade, eu presenciei o desencarne da minha irmã. E esse local aqui, que até hoje não é bem-vindo, não é bem visto, melhor dizendo, por pessoas adultas, na cabeça de um adolescente, esse lugar aqui mexeu muito com a minha cabeça. Até então, um adolescente com 13 anos, agressivo, indolente, teimoso, detestava estudar, mas tinha um coração bom. E esse momento que eu passei, aliás, no dia 13 de dezembro de 1978, dia de Santa Luzia, neste momento, as minhas emoções eram confusas. Há mais de 2 meses eu vim acompanhando minha irmã no Hospital São Paulo, Hospital Beneficência Portuguesa, vivenciando seus momentos difíceis, enfrentando a dor, cirurgias. Pude acompanhá-la nas orações, no quarto, na leitura do Evangelho. E naquele dia, principalmente no dia 13, uma miscelânea de medo, de remorso, de saudade, de tristeza. Isso tudo na cabeça de um adolescente de 13 anos. Mas num vídeo eu disse que o óbito da minha irmã foi o maior presente que eu recebi na minha vida.
E eu estou confidenciando isso porque pode parecer que foi um momento feliz, mas não. Nós não estamos acostumados a viver com a dor, com as aflições, mas você que está passando por um momento difícil, é momento de você refletir que está em suas mãos. Você escolheu o caminho do arrependimento, o caminho do recomeço, ou se rebelar contra o cosmos. Felizmente, eu tive a oportunidade de conviver com a minha irmã neste momento, mesmo sabendo que o corpo dela é que estava no caixão, mas eu resolvi repensar minha existência. Até então, minha irmã estava ao meu lado, brincando, sendo vítima de bullying, até mesmo do próprio irmão que ela tanto amava. E de uma hora para outra, saudade, o arrependimento, o remorso, o medo, a saudade. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ter pessoas como o tio Vitor Vieira de Carvalho, que me ajudou, me encaminhou na casa espírita em São Paulo. Muito embora eu sendo espírita de família, mas até então eu era arrastado para as casas espíritas pela minha mãe. Mas naquela época eu decidi a entender o que está por trás da nossa existência. Se nós estamos aqui de passagem, ou se nós estamos aqui com um fim em si mesmo. Depois do desencarne da minha irmã, vivendo esse momento no dia 13 de dezembro de 78, eu decidi pesquisar o mundo espiritual e tive várias oportunidades de não só sentir a presença da minha irmã, como conversar com ela em reuniões mediúnicas. Agradeço os médiuns que serviram de instrumento para me trazer essa mensagem. E hoje, mais do que nunca, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que a vida continua. Eu fico pensando, meus irmãos, é que, por exemplo, muito embora que num lugar como este, o cemitério, nós podemos olhar para o horizonte e perceber como o dia está bonito. Naquele dia, na manhã também, o dia estava muito bonito, mas o meu mundo interior estava uma turbulência inenarrável. E não posso esquecer que mesmo assim, eu tive a grata satisfação de aproveitar este momento como uma iniciativa de buscar conhecer a mim mesmo, conhecer as leis divinas. Para vocês terem uma ideia como foi importante o desencarne da minha irmã, desde aquele dia, para mim meu pai não amava. Gente, eu não podia entender por que ele ficava tanto tempo, muito embora eu testemunhasse a sua ausência por motivo de trabalho, mas meu pai era uma pessoa muito nervosa, com muitas, inúmeras preocupações. Mas quando a minha irmã faleceu, eu pude testemunhar o que vinha acontecendo desde quando ela foi internada. Meu pai foi emagrecendo, tornou-se mais sensível. No dia do velório e no dia do sepultamento, ele não teve a coragem de olhar o caixão onde estava depositado o corpo da minha irmã. Ele definhou. Minha mãe, como mãe, chegou a perder a razão. Desequilibrou-se a tal ponto que até hoje nós notamos resquício daquela época. Mas eu já sabia que minha mãe tinha verdadeira admiração, amor de mãe. Mas naquele dia eu pude testemunhar o amor de meu pai. Para mim era distante, mas ele estava devotando, dedicando toda a sua vida para o nosso bem-estar. Naquele dia, quando nós chegamos aqui neste local, no cemitério, as pessoas resolveram abrir o caixão para fazer a leitura do Evangelho.
E meu tio Vitor Vieira de Carvalho fez a leitura e o comentário. E esses momentos ficaram gravados na minha mente. E eu estou compartilhando isso para vocês porque quantas pessoas se desesperam, quantas pessoas se revoltam pela, entre aspas, perda de um ente amigo. Nós não podemos ter dúvida de que a vida continua. Aliás, meus irmãos, às vezes as pessoas que nós amamos após o desencarne, elas passam talvez a estar mais presentes. E eu não tinha o direito, como nenhum de nós tem, o direito de impedir o voo, a libertação. Porque aqui as pessoas se amedrontam com o cemitério, mas aqui, principalmente aqueles que trabalham em torno do bem, aqui apenas será depositado o corpo que nós respeitamos, que nós valorizamos, mas aqui é uma vestimenta que fica. E com o passar do tempo, certamente nem o corpo será mais percebido, porque ele será decomposto. E a importância da existência da minha irmã foi tão grande que com o seu óbito eu tive a iniciativa de procurar conhecer um pouco mais o trabalho de um gênio, de um homem, de um médium. Foi aí que eu tive o contato com Francisco Cândido Xavier. Eu estou aqui na frente do túmulo dele. Certamente Chico Xavier está batendo as suas asas em outros lugares. Talvez às vezes muito mais próximo, mas muito mais livre. Um gênio que pisou na face da terra, mais de 90 anos sacrificando-se pelo bem do próximo. Eu só tive conhecimento, acesso ao trabalho deste homem pelo óbito da minha irmã. Talvez se ela não tivesse desencarnado, eu continuaria teimoso, indolente e rebelde. Eu não tive coragem de pedir a Chico Xavier uma mensagem da minha irmã, porque eu pude testemunhar quantos sofrimentos de mães que precisavam muito mais do que eu das mensagens. Com o óbito da minha irmã, eu tive a iniciativa de conhecer a doutrina espírita. E o cristianismo é tão forte que se você estudar qualquer religião, mesmo você evangélico, mesmo você católico, aliás, até mesmo o islamismo, não desconsidera, até mesmo os judeus não desconsideram o valor, o trabalho, a importância de Jesus Cristo. Alguns considerando-o como um Deus, outros como Messias, outros como um profeta. Ele marcou a nossa existência, ele modificou o planeta e cabe a nós decidir abraçar livremente o seu Evangelho. Somente com Jesus Cristo eu pude perceber a importância da nossa existência. Nesse momento que nós estamos passando por essa pandemia, não tenha medo. Esse deve ser o nosso menor receio. O nosso maior receio deve ser o de não aproveitar a nossa existência. Existem muitos irmãos ao nosso lado, querendo nos ajudar, mas cabe a cada um de nós a iniciativa de fazer aquilo que cabe a nós fazer. Estou chegando aqui perto do túmulo onde foi depositado e se encontra depositado os restos mortais de minha irmã. Eu quero compartilhar com vocês, porque aqui está sepultado o corpo dela, junto com meu irmão André Luiz Vieira Magalhães. Quando meu irmão faleceu, eu contava com 6 anos de idade. E quando a Sheila faleceu, eu contava com 13 para 14 anos de idade. Meus irmãos, a vida continua.
Certamente a minha irmã está aqui agora e ela sabe o motivo de levar para vocês esta mensagem. Não tenha medo do Covid, não tenha medo das doenças, tome as suas precauções, mas tenha receio de não aproveitar a sua encarnação. Deus é nosso Pai, Deus existe. Deus é tão importante que até mesmo os rebeldes, os espíritos mais rebeldes, eles tentam como subterfúgio, como fim de alienar a humanidade, destruir em nós a fé em Deus, a fé no ser humano, a obediência às leis divinas e, acima de tudo, desacreditar a obra divina. Todos nós estamos aqui, juntos para o mesmo trabalho. Sem sombra de dúvida, minha irmã está muito bem, livre, porque ela soube aproveitar a sua encarnação. Um coração imenso, uma alma iluminada, e a quem eu agradeço do fundo do coração por ter permitido, por ter contribuído na transformação de mim mesmo. Que você, meu irmão, aproveite qualquer sofrimento, qualquer aflição para o seu renascimento. Não desespere, não tenha medo do sofrimento, das aflições, porque geralmente é no sofrimento e nas aflições que a gente cresce, a depender da nossa humildade, da nossa decisão em aprender com o momento, com a circunstância, por mais difícil que ela seja. Que Jesus abençoe a todos. Que Deus, nosso Pai, continue nos abençoando hoje e sempre. Que assim seja.